Continuando aqui, então, sobre o nosso intensificador de imagem, tá? Ele é específico para o bloco cirúrgico. Então, esse aparelho, ele acompanha cirurgias, qualquer tipo, tá? Pode acompanhar qualquer tipo de cirurgia, mas a mais utilizada é em traumatologia e urinária, tá? Então, aqui embaixo é a nossa ampola de raio-x e a parte de cima, esse aqui, é o detector de imagem, tá? Aqui eu tenho a impressora, que eu posso imprimir as imagens que eu fiz no bloco, se o médico solicitar. Tenho o painel. O painel aqui, para mim fazer os ajustes na imagem. E aqui tenho duas telas, tá? A primeira sempre vai ser a imagem que eu estou fazendo na hora, a última imagem. E aqui, se o médico pede para mim deixar alguma imagem gravada, como assim, ó, a primeira imagem tu passa para outra tela que eu quero comparar. Então, tu fez a primeira imagem, tu passa para essa tela. Tem as setinhas. Eu quero ver se eu consigo bater uma foto bem de perto do painel, mas é que agora vai ser meio difícil. Mais para frente. Para mostrar direitinho. Opa! O que tá dando aqui? Tô riscando toda a minha tela. Aí. Caiu. Estão enxergando? Ainda não, prof. Agora sim. Apareceu? Tá Apareceu. caindo gente, entrando gente aqui. Então, assim, ó. Essa parte aqui que chama do intensificador, eu consigo... Eu não sei, acho que não tá gravando, né? Tá gravando, prof? Eu Sim. consigo girar ele para qualquer lado. Ele tem uma trava que eu vou soltar, essas travas aqui, ó. Ele vai para frente, vem para trás, ele vira. Essa parte que o braço ele gira também, tá? Então eu consigo fazer qualquer movimento com ele. O interessante, quando vocês conseguirem, forem fazer o estágio, se caso tenha um, é pegar e, no caso, se não tem cirurgia, pedir para o técnico, se ele acompanha vocês, é lógico, para ir lá mexer no aparelho. Para virar ele, fazer ele, deixar ele ligado, fazer testes, entendeu? É bem interessante. Que é só assim que a gente aprende, mexendo. Então, ele vai ter protocolos, tá? O que a gente vai fazer? Se é parte de ortopedia, se é da cardiovascular ou neuro, tá? Tem lá e a gente só vai apertando. É lógico que a gente vai ter que controlar o KV e MS, tá? Mas isso é bem fácil. A sinalização na sala, então, qualquer sala que tenha radiação ionizante vai ter essas sinalizações, tá? Proibido permanecer na sala, acompanhante, somente quando for necessário. Mulher grávida não fica na sala, de preferência que não abra a porta quando a luz vermelha estiver acesa. Somente a gente não vai ter isso na de ressonância, mas aí lá tem outras placas, tá? Que não pode nada de ferro magnético passar pela porta, não abrir a porta quando tiver com o exame. Então tem outros avisos, mas também relacionado à mesma coisa, tá? Não pode
entrar na sala quando estiver sendo realizado o exame. Os EPIs. Então, EPIs é para nós, o trabalhador, tá? A gente é chamado de trabalhador. Então, são dispositivos de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, que é nós. Mas, caso algum acompanhante fique na sala, ou o paciente, a gente pode utilizar neles, tá? Deve utilizar, não é que pode. Mas eles foram feitos pro trabalhador, tá? Eu coloquei essa questão com umas pegadinhas lá e teve uns quantos que erraram. Então, EPI é pro trabalhador, tá? É fornecido gratuitamente, a gente não paga pelo local de serviço, tá? Então, a gente não precisa pagar. Desculpa, prof. Não entendi ali. Desculpa, o que tu falou? A qual Tu colocou na prova? eu coloquei no primeiro questionário, tá? Essa questão. E teve bastante gente que errou. Que eu coloquei lá uma pegadinha que era para o trabalhador e para o paciente. Mas ele é feito exclusivamente para o trabalhador, tá? O trabalhador. Sim, sim, tá. Uhum. Mas quando, assim, quando o paciente usa, ou o acompanhante usa o colete... Sim, a gente vai fornecer para acompanhante ou para paciente. Mas ele foi criado especificamente para nós, tá? Para nós nos proteger no local de trabalho. O paciente não vai estar lá todo dia. O paciente vai vir uma vez ou outra fazer o exame. E a gente está lá todo dia, tá? Então, ele é exclusivamente pro funcionário. Mas é lógico que os pacientes vão utilizar e os acompanhantes. Mas assim, ó, prova de concurso, que eu estou dizendo para vocês, não vai cair a questão lá que é exclusivo para o paciente. Ou vai ser somente para nós. Se tiver paciente misturado, tá errado. Tá? Porque o EPI é um equipamento de proteção individual pro trabalhador. É só nessa questão que eu estou falando para vocês, tá? Caso vão fazer um concurso, uma prova, vai cair isso. De certeza. Tá, ok. Para vocês não errar. Mas a gente utiliza em pacientes sem problema nenhum nos locais de trabalho, tá? Não vão dizer, a professora disse que não é para usar no paciente. Não. É utilizado, deve ser utilizado em paciente e acompanhante. Mas em questão de concurso, ele foi criado especificamente para nós, trabalhador. Então, esse é o de corpo, o avental, protetor de tireoide, óculos plumbífero, tem as saias, protetor gonodal, que é mais utilizado em criança, por ser menor, os biombos, tá? Tem biombo móvel e tem o fixo na sala. Luvas, para contenção de criança, tá? Isso são EPIs. Aqui já são acessórios. O espessômetro, o numerador é um acessório. Aqui utilizando o espessômetro, fazer a medição para saber quantos kV. Cilindro, reduzir a radiação espalhada, é um acessório. Divisor de chumbo, também é um acessório. Isso aqui é para mim dividir o meu filme em 2 ou 3 partes, tá? Ai, querido. Aqui. Então, o marcador radiológico é um acessório também, sempre utilizado do lado direito do paciente para demonstrar o médico que vai laudar, tá? Essa parte aqui dá para nós passar. Então, ele é importante em qualquer imagem radiológica. Tem que aparecer o numerador de chumbo.
referente, então, às posições. Se eu for realizar um raio-x AP, paciente de frente para mim, o numerador vai ficar para cima, tá? Eu vou ler o que está escrito nele. Se eu for realizar um PA, paciente de costa para mim, o numerador vai acompanhar o paciente. Então, eu não vou conseguir ler o que está escrito, porque vai ficar de costa. O paciente vai fazer um perfil de tórax. O perfil de tórax é lado esquerdo do paciente, mais próximo do filme. Então, o numerador vai acompanhar como se fosse o PA, tá? Ó, mesma orientação da incidência PA. Vai ficar de costa junto. E quando eu for pegar esse filme, eu vou virar. E aí eu consigo ler o que está escrito no meu numerador, ó. Aqui vai estar o lado direito do paciente. E aqui o lado esquerdo, que é o coração mais próximo, ó. Então, o filme esse estava virado. O coração tá lá. Quando eu pegar a imagem, eu viro ela, tá? Não sei se conseguiram entender. Mais ou menos. Tem a regrinha que a gente utilizou muito, mas agora não existe, não, a gente até não é mais tão utilizada. Quando eu faço um raio-x com o paciente em pé, o meu numerador vai ficar na parte de cima. O médico que pegar esse exame vai saber que o raio-x foi feito em pé. Se o paciente estiver sentado, o meu numerador eu coloco no meio, tá? E se ele estiver deitado, o numerador embaixo. Então, essa era a maneira que antigamente os médicos sabiam como foi feito o raio-x. Hoje, como a gente tem o CR e o DR, a gente vai lá e coloca paciente em ortostático, paciente decúbito dorsal ou paciente sentado, tá? Então, não é mais utilizada essa regra do numerador. Mas eu estou passando para vocês porque existe. Se alguém um dia perguntar ou cair em alguma prova, para vocês saberem, tá? Qual a localização do numerador em um paciente que realiza um exame de raio-x sentado? No meio do filme. Paciente realiza um exame em decúbito dorsal. Embaixo do filme. O paciente realiza um raio-x em ortostatismo. Em cima, tá? Essa que é para você saber a importância. O dosímetro, então, não é IPI, tá? Simplesmente, o que vem no dosímetro, então, aqui? A marca, qual a empresa, aqui o nome de vocês, o número do lote, a data do início desse período, o código de barra, código do dosímetro e o telefone da empresa, tá? Sempre vai ser essas cores. Mês par, azul, mês ímpar, verde. E se caso vocês perderem, vai vir um dosímetro dessa cor, porque é um dosímetro extra, tá? Então, não pode perder dosímetro de jeito nenhum. Além da taxa, se incomoda com a tua chefia. Então, é um acessório utilizado pelo indivíduo ocupacionalmente exposto, tá? Que é o profissional, para medir o nível de radiação recebida durante a jornada de um mês. Então, dentro de um mês, esse dosímetro é feito, acompanha vocês, tá? Em todos os locais que vocês entrarem com radiação, vocês vão entrar no trabalho de vocês, põe o dosímetro, só vai tirar quando sair. Então, ele vai te acompanhar o teu turno todo. E durante um mês, ele faz essa leitura, vira o mês, é trocado e enviado para a empresa. Aí que eles mandam o relatório para saber quanto de radiação você foi exposto, tá? Sempre deve ser usado ele na altura do peito, durante os exames, em qualquer exame que vocês forem fazer, e principalmente no bloco cirúrgico, tá?
Se for para o bloco, a gente põe ele em cima do avental de chumbo. Se deixar embaixo, não vai te adiantar nada, porque o chumbo vai deixar ele protegido e não vai marcar a radiação que você foi exposta, tá? Existe dosímetro de tórax, de punho e o de dedo. Para que é utilizado o punho e dedo? Vocês sabem? Em quais locais? Ah, tá dizendo Medicina. ali, na medicina nuclear e na radioterapia, tá? Então, eles são utilizados, principalmente o de dedo na medicina nuclear, por quê? Porque você vai manusear os radiofármacos, tá? É o direto na tua mão. Tu vai utilizar uma luva, mas a luva não vai te proteger, porque não é pumblífera, tá? Então, tem ele e tu tem que se cuidar para não derramar o radiofármaco. No momento que tu faz uma contaminação, que nem assim, a gente não pode utilizar anel nem aliança, nada. Caso tenha ido de aliança, esqueceu de tirar, se acontecer uma contaminação, tu vai ter que deixar a tua aliança lá até ocorrer o decaimento da radiação, tá? Então, assim, preferência que vocês não vão com nada de pessoal, de uso pessoal, anel, aliança, qualquer objeto que for, tá? Na radiologia, ali no raio-x também. A regra que a gente tem é cabelo amarrado, sem brinco, sem anel, sem aliança, sem piercing, tá? De cara limpa, sem nada. Tanto é que eu já nem uso brinco, porque eu já me acostumei, e o cabelo só amarrado. E de preferência que não seja rabo de cavalo, tá? Porque no momento que tu vai posicionar um paciente, tu pode baixar a cabeça e teu cabelo bater no paciente, passar por cima do paciente, tá? E eles não gostam disso. Por isso que eu já fiz o meu coque e eu não tiro mais o meu coque. É para tudo, já me acostumei. Então, o dosímetro não é um acessório, tá? De proteção individual e sim de prevenção. Porque ele vai fazer a leitura da radiação que você foi exposta. Ele não vai te proteger da radiação, tá? Então, ele não é um equipamento de proteção radiológica. Dosímetro não é EPI. Questão do raio central. Qual que é a função do raio central? Descrever a direção aonde o meu raio vai incidir no paciente. O raio central, o que que é? É para demonstrar aonde vai incidir a radiação principal, tá? Então, o que que eu utilizo? Vou fazer a medição no centro do que eu vou radiografar e fazer a minha colimação, tá? Para quê? Porque aí a radiação vai incidir somente aonde eu fiz a minha colimação. Se eu deixar totalmente aberto o colimador, ela vai simplesmente abranger tudo que tiver naquela direção dela, tá? Por isso que é muito importante fazer a colimação. Que nem aqui, ó. Estou colimando para mim fazer somente o raio-x de coluna dorsal, tá? Aqui, somente a pelve. E aqui, o tórax, tá? Então, essa que é a função do colimador. Nessa parte, dúvidas? Nada? Tudo certo, sim. Tudo certo? Ainda nenhuma dúvida. Tá, então eu vou abrir o segundo arquivo para a gente começar também. Deixa eu abrir.
Tá lento. Ah. Cadê? Pô, eu tava faceira que tinham me dado o banco de hora hoje, agora me chamaram para trabalhar. Não rolou. Durou pouco a felicidade. Durou pouco, eu faceira que eu ia estar em casa. Não vou. Agora me chamaram, me enganei, tu vai ter que vir trabalhar. Tá bom. A gente vai, né? Vai fazer o quê? Bem de boa. Não tem muita opção, né? Não tem, né? Ou vai ou perde. Ou vai ou não. E não dá. Aí a gente vai. Tá. Então vamos lá. Na parte, então, aqui de exames pediátricos e UTI neonatal. Quando chega a criança, então, no setor, sempre tentar conversar com essa criança primeiro. É lógico que tu vai conversar com a mãe, com o pai, com o acompanhante, mas dá mais atenção à criança, tá? O que eu faço sempre? Eu pego e já chamo a criança. Vem cá junto com a tia, que a tia vai te mostrar umas fotos bem legal. Aí vou lá atrás, lá no aparelho, mostro os raios-x de alguém que já fez. E aí a criança já fica toda faceirinha, né? E aí eu pergunto se ela quer fazer também. Vamos fazer uma fotinho bonita do nenê? E aí já fica faceirinho. Vamos fazer. Aí eu vou lá, deixo mexer no aparelho um pouquinho, tá? E aí a criança se solta. Então, assim, ó, fazendo isso, é muito difícil a criança não colaborar no exame, a não ser que seja bebezinho pequeno, tá? Mas, geralmente, a gente consegue seguindo isso. Eu consigo, pelo menos, tá? Muito difícil eles não aceitarem. E caso tu consiga, tu pode fazer o quê? Um balão de luva, ou tu fazer um barquinho de papel, alguma coisa assim para criança para entreter, tá? Tentar brincar com ela um pouquinho. Mas é lógico, não muito tempo, né? Para não trancar a sala. Ou já deixar pronto, de repente, alguma coisa, quando chega a criança, tu tem lá, tá? Tudo para a criança aceitar de boa para fazer esse exame. Tu vai pegar os dados, conferir com o acompanhante. Sempre o acompanhante tem que estar na sala até os 18 anos, tá? Essa semana passaram para nós lá essa informação. Até os 18 anos é obrigatório um acompanhante na sala, tá? Então, não interessa se é um adulto ou um jovem ali antes dos 18, o acompanhante vai ter que entrar junto, tá? Para não ocorrer, sei lá, vai que por uma infelicidade o paciente resolve dizer que se passaram com ele lá dentro, tanto guri como menina. Então, a acompanhante estando junto, não tem isso, tá? Caso a gente não consiga de boa conter essa criança, tá? Para que ela colabore para fazer o exame, a gente vai ser obrigado a pegar ela e segurar. Não tem outro jeito, tá? Aí a gente tem várias formas de contenção, dependendo qual for o exame. Se for um raio-x
de tórax. A gente pode pedir para a mãe ou acompanhante, segura do quadril para baixo as perninhas. E um colega ou vocês, que a gente vai ter que fazer de 2 técnicos, tá? Porque só a mãe não vai conseguir conter a criança. Vai ter que ter um para segurar os bracinhos e o outro para segurar as pernas. Já tentamos somente com o acompanhante não consegue, tá? Então, sempre vai ter que ser 2. Ou entra o pai e a mãe, ou se o pai não tá ali, tá só a mãe, a gente vai ter que tentar buscar um outro acompanhante para ajudar. Se caso o técnico esteja sozinho. Então, se for o tórax, um segura as perninhas e o outro braço com a cabeça, tá? Se for um raio-x de crânio, o que a gente pode fazer? Caso a mãe aceite, enrolar os braços e as pernas dessa criança no lençol, tá? Como se fosse um bebezinho enrolado, para ficar mais fácil de segurar. E simplesmente daí a gente vai precisar de outra pessoa para segurar a cabecinha, tá? Aí a gente segura ou com isopor ou com um lençol dobrado várias vezes. Tudo vai depender desse paciente, como ele vai estar agitado ou não. Então, os pais na sala, eles vão ser como observadores, dando apoio e conforto à criança e ajudando na imobilização dessa criança. Tá? Se caso a mãe for gestante, ela não pode ficar na sala. Se veio só ela com a criança e ela é gestante, o que a gente vai ter que fazer? Vai ali conversar com a médica que solicitou o exame, explicar a situação, tá? E essa mãe ou vai ter que conseguir alguém para entrar na sala. Caso a gente esteja em 2 técnicas, a gente vê com a médica se a gente faz sozinho, mas nunca pegar e dizer, não, a mãe fica lá fora e a gente faz sozinho com a criança, tá? É bem complicado essa parte, porque simplesmente se acontece alguma coisa com a criança, a mãe não está junto, a gente pode responder por agredir a criança ainda, tá? Então, evitar sempre ao máximo ficar sozinho com essa criança, ou adolescente, quem for. Menor de idade, a gente não fica sozinho. Aqui para conhecimento, então, como são chamados, lactentes, são crianças de 0 até 1 aninho. Neonato, de até os 27 dias de vida, são neonato ainda. Primeira infância, vai de 1 aninho até os 3 anos. E paciente pediátrico, são os lactentes até os 12, 14 anos. Tá? Então, de 1 ano a 14. Os exames mais realizados de criança, o principal de todos é o tórax, tá? Até pela questão de doenças respiratórias, o tórax ganha em primeiro lugar. Raio-x de abdômen, em questão de constipação, até o leite que faz mal, quando a criança ela tem intolerância à lactose, não descobre, eles vão pedir primeiro um raio-x, tá? Extremidades, então, caso de fraturas, crânio, queda, e localização de corpo estranho, então, quando a criança resolve engolir alguma coisa, tá? Sempre, para qualquer paciente, então, não só os pediátricos, antes de iniciar o exame, vai ter que estar com a mão limpa, né? Porque tu já lavou do paciente anterior. Preparar a sala, não deixar muito fria. Quando é criança, a gente até desliga um pouquinho o ar-condicionado, para ela não ter aquele choque. Solicitar sempre, então, a presença de um responsável. E caso for um raio-x de pelve, a gente precisa remover a fralda, porque a fralda dá artefato na imagem, tá? E é lógico, a gente vai cuidar a roupa do paciente ali, da criança. Se é um raio-x de tórax e ela tá com uma blusa ou qualquer outra coisa que tenha metal na parte do tórax, a gente vai precisar tirar, tá?
Sempre, então, que a gente for na UTI, neonatal, ou realizar raio-x no leito da pediatria, checar, então, sempre a gente vai chegar lá no leito, lavar a mão, nunca esqueçam disso, sempre lavar as mãos, enrolar o nosso cassete ou chassis em uma fronha ou uma fralda para evitar a contaminação, principalmente na UTI neonatal. A gente nunca vai encostar o cassete direto na criança, tá? Sempre por baixo de o que for que tiver embaixo da criança, uma colchãozinho, um cobertor, um lençol, a gente põe por baixo. E a gente nunca mexe nessas pacientes sozinhos. Sempre vai solicitar ajuda do pessoal da enfermagem, o responsável por aquela criança, tá? Principalmente em UTI neonatal, a gente não mexe em nada. Quem mexe é o técnico de enfermagem. A gente só vai colocar o nosso cassete, tá? E se caso for necessário, a gente pede para retirar se for necessário, a gente pede para a capa da incubadora se interferir no nosso raio-x, a gente pode pedir para eles afastar um pouquinho, tá? E a gente vai sempre utilizar, então, o avental de chumbo com um avental de enfermagem, que é aquele fininho, transparente, que agora a gente utiliza bastante no Covid, para evitar a contaminação, então, desse bebê. Não vai só com o avental umblífero, a gente vai pôr aquele outro por cima, tá? Porque o nosso avental passa por tudo e todo mundo usa. Não é todo mundo que faz a higienização nele. Então, é bom não ficar encostando esse avental, principalmente nas crianças da UTI neo, tá? Sempre ajustar, então, os fatores de exposição, KV e MAS baixos, tanto por ser criança, tá? A estrutura é menor, eles têm mais riscos de contaminação com a radiação, tá? Principalmente os bebezinhos da NEL, que eles estão em formação ainda. Sempre o mínimo possível de KV para aquelas crianças, tá? Os imobilizadores, então, a gente utiliza, caso o setor tenha, lógico, tá? Lá para nós a gente não tem nada disso. A gente segura na mão mesmo, tá? Que nem assim, ó, esses imobilizadores a gente não tem. O máximo que a gente tem lá é isopor, lençol, fronha e esparadrapo, tá? Caso tenha esses auxiliares aqui para imobilização, vocês podem utilizar, ou senão a gente... Esse aqui eu nunca vi, para dizer a verdade, é o mais utilizado nos Estados Unidos, tá? Aqui eu nunca vi, em nenhum local que eu trabalhei. E até porque eu acho que nem pai e mãe deixaria. Eu acho isso aí muito... A criança, coitadinha, fica lá espremidinha. Mas não se mexe, né? Sai um raio-x perfeito de tórax. Esse aqui também, essa prancha, não, a gente não tem. Eu não vi em nenhum local que a gente trabalhou. Isso aqui é para fazer um raio-x de tórax ou abdômen de criança pequenininha. Isso aqui a gente utiliza, a mumificação, que é enrolar lençol, principalmente para o raio-x de crânio, tá? E aqui é o que a gente mais utiliza. A gente posiciona lá e segura o bracinho da criança. Se é uma criança desse tamanho, ela já vai entender e ela não vai se mexer. Dependendo, eu consigo até fazer com ela em pé, tá? Tudo vai de conversar com a criança. Aqui, ó, tem uma pequenininha, um pezinho bem bonita, paradinha. E esse outro aqui tá colaborando também. E esse aqui chegou a rir, tão bonitinho. Isso aqui são os sacos de areia que a gente tem para imobilizar perna ou braço. Só que tem vezes que a criança tem tanta força que esse saco de areia voa longe, né? Não ajuda de nada. A proteção radiológica, então, para a criança. Isso aqui são os protetores gonodais, os tamanhos que a gente tem, tá? Que é para pôr na parte das gônadas. Só que dependendo da criança agitada, não vai ficar parado nunca lá, tá?
tentar, então, repetição mínima. Olhar quando tu for disparar o raio-x, se a criança está imobilizada, senão nem faz o raio, não perde, tá? Não dá radiação assim à toa, se a criança não está parada. Tempo de exposição o mais curto possível. Utilizar a proteção sempre que possível, que a criança colaborar. E os pais sempre com proteção na sala, tá? Na parte de pediatria. Tranquilo? Nada? Tranquilos. Tranquilinhos? Uhum. Então tá. Então chega para nós lá um paciente com trauma, tá? Acidentado na maca rígida. Como é que a gente vai fazer esse raio-x? A gente não pode tirar ele da maca rígida. Somente quem pode é o médico, tá? Então, a gente vai posicionar aquela maca rígida na nossa maca de raio-x. Vai fazer a colimação da área que a gente quer e faz a primeira imagem do jeito que o paciente chegou, tá? Caso a gente verifique que não tem fratura, a gente chega para o médico que solicitou, conversa com ele, mostra o raio-x e aí ele decide se ele vai retirar o paciente lá da maca para a gente fazer o posicionamento correto ou se a gente continua fazendo com ele na maca, tá? Então, tudo isso, quando é paciente desse sentido, a gente demora muito mais com ele na sala, tá? Até porque a gente vai fazer as primeiras imagens e chamar o médico para ele verificar qual atitude que ele vai tomar. Se vai continuar com a maca rígida, o paciente imobilizado, ou se ele vai soltar as amarrações e liberar o paciente para a gente conseguir fazer o posicionamento correto, tá? Então, tudo isso é a adaptação, dependendo da situação do paciente. Que nem ontem, eu fui de plantão, chegou lá uma paciente alcoolizada, tá? E ela tinha caído. E era um raio-x de braço e ombro. A mulher não conseguia nem falar. De tão bem que ela estava. Eu tive que me virar nos 30, porque eu estava sozinha, tá? Ela não ajudava praticamente quase em nada. E não respondia. Bem complicado. Pega uma paciente assim alcoolizada, é difícil. Vai cair de novo aqui. Eu já entro aí, tá? Já passo outro link.